Meus queridos, a paz do Senhor. Chegamos à nossa penúltima lição do primeiro trimestre de 2022. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12 do dia 20 de março de 2022. O título da lição é As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que as epístolas são o compêndio doutrinário do Novo Testamento. Embora as epístolas não tenham objetivo histórico, mas elas também fazem um relato, deixam patente para nós um relato da história da igreja primitiva. Cada uma delas relata parte da história de algumas comunidades de fé. Quando a gente lê as epístolas ou as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, nós aprendemos sobre aquela comunidade de fé. A carta aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a carta aos Romanos, nós aprendemos sobre estas igrejas, essas comunidades de fé da igreja primitiva. Embora, repito, elas não tenham objetivo histórico, elas fazem um relato histórico. Os objetivos, ou o objetivo principal das epístolas, entretanto, é um objetivo doutrinário. E aí, sim, o que o nosso comentarista coloca de forma muito própria, que as epístolas instruem e formam os cristãos. Elas formatam a nossa maneira de ver a vida cristã. Nas epístolas nós temos como doutrinar, e a gente vai perceber isso porque é algo... Pronto, acho que saiu. Porque é algo que o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, apresenta nessa penúltima lição deste primeiro trimestre de 2022. O texto áureo da nossa lição está na segunda epístola, segunda de João. Vamos lá, vamos falar da forma correta. Quando nós citamos as cartas de Paulo, nós citamos carta aos Romanos, aos Efésios, cartas aos Tessalonicenses, carta a Timóteo, a Tito, a Filemon. Nós citamos assim. Quando nós citamos as epístolas gerais, geralmente nós citamos epístolas de Pedro, epístolas de João, epístola de Judas, epístola de Tiago. É importante nós entendermos isso para a gente disciplinar também, como professores de escola dominical, a nossa fala. Então, o nosso texto áureo está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. Nós vemos nesta epístola uma saudação do apóstolo João à igreja, aos destinatários desta carta. E nós vamos perceber na nossa lição de hoje qual era o objetivo, qual foi o objetivo de João ao escrever estas cartas. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais. Isso é magnífico. A gente chama de princípios fundamentais da fé cristã. Instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, compreensão da doutrina cristã e formação dos cristãos. Nós precisamos compreender que não se pode formar pessoas sem compreender os princípios fundamentais para a sua formação. Então, as epístolas, elas vão formar pessoas, mas antes de formar, elas vão dar uma compreensão da doutrina cristã, que é a doutrina de Cristo. Perceba que as epístolas foram escritas por apóstolos. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele não foi um apóstolo, mas ele foi um discípulo responsável pela igreja em Jerusalém. Não se sabe quando ele se converteu,
mas ele foi responsável, até por ser irmão de Jesus, ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Aí quando você olha Judas, também envolvido totalmente com o ministério, fazia parte aqui do que nós chamamos de colégio apostólico, da liderança, aliás, da igreja. Paulo, apóstolo dos gentios, João, Pedro, essas cartas foram escritas por homens que tiveram uma ligação íntima com o Senhor Jesus, que sabiam o que estava escrevendo e sabiam que os seus escritos podiam realmente formatar a vida da igreja, porque são instruções vitais, instruções das quais depende a vida da igreja. Palavra-chave, epístola ou carta. Existe uma diferenciação que alguns fazem entre epístolas e cartas, que não vem ao caso aqui, mas elas podem ser chamadas tanto de epístolas quanto de cartas. Os objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E terceiro, ressaltar a atualidade das epístolas no Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Perceba que aqui nós estamos tratando de princípios fundamentais da salvação. Justificação, santificação e glorificação final. A santificação, a esperança da vida eterna, são assuntos fundamentais para a fé cristã. As epístolas vão fazer esta abordagem e vão nos ajudar a formatar doutrinariamente a vida da igreja. Primeiro parágrafo, ou primeiro ponto da nossa lição, como as epístolas paulinas nos instruem, o que elas nos ensinam. Primeiro ponto, instruções salvíficas. Quais epístolas nos trazem instruções salvíficas? A carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios e também a segunda carta aos Coríntios. E aqui o comentarista vai colocar instruções que cada uma dessas cartas trazem para a nossa vida. Destaca Romanos, o justo viverá pela fé. Em Gálatas, ninguém é justificado pelas obras da lei. Paulo fala da liberdade cristã. Em 1 aos Coríntios, Paulo ressalta a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados. Em 2 aos Coríntios, Paulo frisa o ministério da reconciliação. Então, são cartas que estão nos ensinando, nos dando instruções salvíficas. Segundo parágrafo, cartas que nos dão instruções a respeito da igreja de Cristo. A carta aos Efésios, que é uma carta que Paulo ensina a igreja do Senhor Jesus. Assim como eu disse na aula passada, eu vou afirmar também nesta aula. Se você conseguir guardar esta visão panorâmica que o comentarista, pastor Douglas Batista, nos dá aqui, você vai aprender muita coisa quando ministrar, quando pensar em cada um desses livros que aqui estão explanados pelo comentarista. Instruções a respeito de Cristo. Então, em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja. Em Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo, a carta de Paulo aos Filipenses. Depois, a carta aos Colossenses. Eu falo que Colossenses é o Tiago de Paulo, a carta prática de Paulo. Paulo está falando de uma vida cristã muito prática. Paulo sublinha que a nossa vida está escondida em Cristo. E em alguns momentos ele fala assim, se é que Cristo está em vós. Ele deixa isso muito claro, muito patente.
Cristo é a suficiência para todo cristão. É isto que essas cartas estão nos ensinando. As instruções cristológicas desta carta nos transmitem este ensinamento. Cristo é a suficiência para todo o cristão. As instruções sobre as últimas coisas, instruções escatológicas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Paulo escreve aos Tessalonicenses falando sobre o retorno de Cristo, sobre os que ficarem vivos. Na igreja de Tessalônica, os irmãos estavam se entristecendo porque não sabia como seria a relação com aqueles que já haviam partido para o Senhor. Aí Paulo escreve: eu vos escrevo para que tenhais esperança e não vos entristeçais em relação aos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Em 2ª aos Tessalonicenses, Paulo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Então, Paulo está tratando de questões escatológicas. 4º parágrafo deste primeiro ponto, as instruções pastorais e pessoais. São 3 cartas magníficas que Paulo escreve: 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Timóteo era considerado por Paulo como filho na fé, e Paulo orienta Timóteo a combater as heresias por meio da sã doutrina. Depois ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Paulo ensina Timóteo a repreender os velhos como a pais e mães, e os jovens como a irmãos e irmãs. E em Tito, na carta de Paulo a Tito, Paulo fala como o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Paulo está deixando claro que é uma responsabilidade do líder, é uma responsabilidade pastoral contrapor os falsos ensinos, não permitir que os falsos ensinos sejam impregnados na igreja. A gente tem uma frase que é um dito popular, não está na Bíblia, mas a frase diz que quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Paulo está ensinando o pastor a não poupar o lobo, a repreendê-lo, discipliná-lo, a tirá-lo do meio do rebanho, não permitir que ele devore as ovelhas. E este lobo muitas vezes o conhecimento herético, a heresia, falso conhecimento de Deus, que vem envolvendo a vida da igreja. E o líder precisa estar atento em relação a isso e cuidar do rebanho de Deus. 2º parágrafo, as epístolas gerais. Como as epístolas gerais nos formam? E nós vamos partir aqui das epístolas de Pedro. Epístolas gerais são aquelas epístolas não escritas por Paulo, chamadas de epístolas gerais. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link
preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A Epístola de Pedro. Na primeira Epístola de Pedro, Pedro nos ensina que as provações fortalecem a fé. Isso é algo que os apóstolos fizeram muito, fortalecer a igreja, mostrar para a igreja que ela devia continuar firme diante dos problemas, das adversidades. Os apóstolos escrevem muito também combatendo o gnosticismo. Nós vamos perceber que na segunda epístola de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres. Quais eram? Negar a divindade de Cristo e a segunda vinda. Pedro contesta heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Então, Pedro faz isso de forma muito incisiva, ele tem uma linguagem própria ao falar disto, né? A gente percebe, ao ler os escritos de João, as epístolas joaninas e as epístolas petrinas, a gente percebe esta personalidade de Pedro mais forte. De João já é uma personalidade mais amável, né? Por isso ele é chamado de apóstolo amado. As epístolas joaninas, como elas nos ensinam? João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus, que eram as heresias gnósticas. As raízes do gnosticismo estão até nos nossos dias. Na segunda epístola de João, João combate as heresias do docetismo e do gnosticismo. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. João estava preocupado com a igreja por causa dessas heresias que estavam surgindo. Nesse tempo, muitas heresias surgiram. Então, João escreve para alertar a igreja, para que a igreja permanecesse, para que a igreja não se deixasse levar por estas heresias. Na terceira epístola de João, ele destaca a fidelidade de Gaio e de Demétrio. Ele chama Gaio, ele diz ao amado Gaio. E para mim essa epístola tem algo magnífico. A forma que João escreve é sempre uma forma muito amorosa, mas ele escreve ao amado Gaio. Ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, João, ele escreve desejando
para esse presbítero amado, e ele mostra, desejando para esse presbítero amado, prosperidade em todas as áreas. E ele mostra, ele nos ensina que precisamos criar vínculos de amizade com obreiros, com colegas de ministério. Precisamos desejar que a bênção de Deus esteja sobre a vida desses nossos amigos de ministério. Terceiro parágrafo do segundo ponto, outras epístolas gerais. A carta aos Hebreus. Só 2 livros do Novo Testamento foram escritos para o povo hebreu, diferente do Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento foi escrito para o povo hebreu. Aliás, o Antigo Testamento se desenvolve com o desenrolar da história do povo de Israel. No Novo Testamento, só 2 livros são escritos para o povo hebreu, todos os demais para povos gentios. Esses 2 livros são a Carta aos Hebreus e o Evangelho escrito por Mateus. Mateus escreve para os hebreus, apresentando Jesus como leão, como rei. Ele faz uma genealogia de Jesus, mostrando que Jesus veio da linhagem de Davi e que Jesus era o rei, porque ele escreve para os judeus, mostrando que Jesus era o Messias esperado, o rei que tinha o direito de reinar sobre a nação de Israel. Mas na carta aos Hebreus é uma carta de autoria anônima. Cada um tem, eu tenho o meu achismo, quem eu acho que escreveu a carta aos Hebreus, mas ela é uma carta de autoria anônima e ela é escrita explanando o sacrifício levítico. O escritor aos Hebreus faz uma interpretação do sacrifício levítico à luz do Evangelho. Ele escreve mostrando o que foi o sacrifício levítico, mostrando sobre a grandeza do sacerdócio de Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia não registra a sua origem e registra que Abraão lhe entregou o dízimo. Então, Abraão considerou Melquisedeque maior do que ele. E então, o escritor da carta aos Hebreus pega esta metáfora emprestada e chama Jesus de sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, ou seja, maior do que Abraão. Deixa claro que Jesus não oferece sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tinha, mas ele oferece a si mesmo como sacrifício. Faz uma explanação do caminho da salvação, desde a lei, faz uma galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, e fala que nós não poderemos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação como os heróis da fé atentaram. A carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, fala sobre a fé sem as obras é morta. Lutero teve uma grande dificuldade de aceitação com a carta escrita por Tiago por causa da visão que Lutero tinha, não é? Lutero veio do catolicismo romano, onde as obras tinham um valor muito grande. E ele se converte ao ler a carta aos Romanos. A salvação vem pela fé, não vem das obras. E de repente se depara com a carta de Tiago. Só que Tiago está falando de obras que são geradas pela fé. E ele diz, mostra-me a tua fé, que eu lhe mostrarei as minhas obras da fé. E Tiago deixa claro que a fé sem obras, isso é verdade, a fé sem as obras é morta. A fé tem que promover obras na nossa vida. A fé tem que nos mover, nos levar a agir, a fazer alguma coisa. E, sobretudo, mais do que falar de obras da fé, para mim, Tiago, o texto mais lindo é que Tiago adverte o cristão ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Outra coisa magnífica é o que ele fala no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada é esta: guardar-se da ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, prática, e guardar-se da corrupção deste mundo, santidade. Isto é magnífico em Tiago. E nós temos também a carta de Judas, onde nós somos exortados a batalhar pela fé. Isso por causa das heresias que eram infiltradas dentro da igreja. Então Judas nos escreve
É claro que esse Judas aqui não é o que se matou, né? Que traiu Jesus, mas ele escreve nos ensinando a batalhar pela fé. Terceiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar que as epístolas continuam a falar. A atualidade da mensagem de cada uma das epístolas para os nossos dias. Elas continuam a falar a respeito da doutrina da justificação. E essa justificação pela fé. As epístolas continuam a nos ensinar, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é algo para os nossos dias. Ela ensina que o pecador é absolvido. A justificação tem uma ideia, a gente estuda isso ao estudar soteriologia, doutrina da salvação. A doutrina da justificação tem uma ideia de uma declaração diante de um tribunal. A doutrina da justificação não ensina que nós somos inocentes. A doutrina da justificação tem a seguinte ideia: realmente ele pecou, realmente ele cometeu essa falha, porém, isso já foi pago, porém, ele já foi justificado. O sangue de Jesus nos justificou. Paulo fala sobre isso. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus é Deus quem os justifica. Já fomos justificados, o preço do nosso pecado já foi pago. Isto é a doutrina da justificação. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a doutrina da santificação. As cartas nos ensinam sobre a doutrina da santificação. O que é santificar? Santificar não é só se separar, é uma separação do mundo e uma dedicação a Deus. Eu sempre gosto de dizer que santificação não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus, mas com o quanto Deus tem de mim. Pensando que santificação não é só se separar do mundo, mas é separar-se do mundo e se dedicar a Deus, isso quer dizer que a santificação diz respeito à minha entrega a Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, menos de mim eu tenho e mais Deus tem de mim mesmo. Ou seja, a santificação está mais ligada à minha entrega. E a santificação é algo para os nossos dias. Sede santo porque eu sou santo, o Senhor disse ao povo de Israel desde o Antigo Testamento. E o crente precisa ser santificado. A Bíblia diz assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Buscai a paz e a santificação. Nós buscamos a santificação, mas é Deus quem nos santifica. Quanto mais eu me esforço para buscar a santificação, mais eu recebo a ação do Espírito sobre a minha vida, promovendo esta santificação. E as epístolas nos ensinam ainda hoje sobre a teoria, ou a doutrina, da glorificação. O que é a glorificação? E alguns falam que é a glorificação final. É o último passo da salvação. É o último estágio da salvação. Quando nós estudamos soteriologia, a gente aprende sobre a ordem salutis. É uma expressão em latim que fala sobre a ordem da salvação. E a ordem salutis é o seguinte: conversão, justificação, santificação, regeneração e glorificação final. Conversão, mudança de atitude. Justificação, temos liberdade de estar diante de Deus de novo. Tem a ideia de ser justificado diante de um tribunal do júri. Podemos estar diante de Deus porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Regeneração, voltamos a ser o que Adão era no Éden. O que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Temos plena liberdade de novo. Santificação é um processo. A conversão é instantânea, a justificação é instantânea e a regeneração é instantânea. A santificação é progressiva. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo, a santificação é um processo durante toda a nossa vida.
vida. E, por fim, a glorificação, que tratamos também, como já falamos aqui, alguns chamam de glorificação final, que será também instantânea. E Paulo fala sobre isso. Convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir de corruptibilidade, isso que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A glorificação é a transformação do nosso corpo físico em corpos espirituais. Nosso corpo físico em corpo espiritual, para estarmos com o Senhor para sempre. As cartas nos ensinam sobre isso. Enquanto a santificação pelo Espírito vai acontecendo em nós, nós vamos percebendo que vamos crescendo à medida da estatura de Cristo. E no final deste processo todo, seremos glorificados. A glória perdida no Éden será restaurada sobre a nossa vida, e isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Queridos, chegamos ao final da nossa penúltima lição. Na semana que vem estaremos juntos com a última lição do trimestre. Vamos estudar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Vamos tratar sobre este outro assunto muito importante para a nossa vida durante esse trimestre. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.